Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos para mais um encontro de Direito Constitucional. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a interpretação das normas constitucionais e nós vamos ver logo mais que a hermenêutica nada mais é do que um gênero da qual nós temos a espécie interpretação constitucional. Fique à vontade para tirar todas as dúvidas através de áudio, através do chat e do grupo também. Agora eu não vou conseguir visualizar, mas em seguida eu consigo ir lá e responder vocês. Bom, de fato, para começar, eu gostaria de distinguir hermenêutica de interpretação. Muito embora as duas caminhem juntas, já que a hermenêutica é a ciência que estuda a interpretação, então a hermenêutica é uma ciência, assim como outras ciências que existem, as ciências biológicas, as ciências exatas, as ciências humanas. A hermenêutica compõe uma determinada ciência que estuda a interpretação. Então, a interpretação faz parte da hermenêutica. Ela é o objeto de estudo da hermenêutica. Então, a hermenêutica estuda o conjunto de regras aceitáveis na interpretação. Ela que vai determinar quais são as regras da interpretação. E a interpretação, de fato, pressupõe a captação do sentido real, a compreensão do sentido da norma e a maneira de se adaptar essa interpretação às determinadas realidades. Então, é o ato, de fato, de fazer a extração, a impressão do sentido da norma. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é de que a interpretação, ela abre um leque muito grande. Então, uma mesma norma pode ser interpretada de diversas maneiras distintas e que também existem diferentes técnicas para se interpretar essa norma. Então, cada um pode empregar a técnica que lhe traga uma melhor interpretação, vamos dizer assim. E no demais, a gente vai respondendo algumas questõezinhas que eu trouxe, que geralmente são dúvidas, assim, aqui no decorrer da aula, mas existem normas que não precisam ser interpretadas? É a primeira questão que eu deixo para vocês. Vocês acham que existem normas assim que não requerem interpretação? São claras e objetivas, de modo que não se precisa interpretar seu conteúdo poderia-se meramente aplicá-la da maneira clara e precisa com que ela veio exposta pelo legislador? Daqui a pouco, ao longo da aula, a gente responde. Mas, basicamente, o homem, ele vive a partir da interpretação da visão que ele tem de determinados objetos. Então, nós realizamos a interpretação durante todo o nosso dia a dia, durante toda a nossa rotina. E é por isso que as pessoas, elas têm visões distintas, às vezes, do mesmo objeto. Cada um interpreta de acordo com a sua capacidade intelectual e também de acordo com os reflexos, de acordo com aquilo que ele percebe daquela determinada realidade, de acordo com aquilo que ele está sendo influenciado, porque existem diversos prismas, para observação, e o homem é influenciado pelo local em que ele se posiciona diante do determinado objeto. Então, todos os fatos que acontecem ao nosso redor precisam de interpretação. E aí eu já volto a perguntar de novo: existe norma clara o suficiente que não requeira interpretação? É uma questão que a própria doutrina debate e que já tem se tornado mais majoritário de que não existe. Toda norma, mesmo que extremamente objetiva, requer uma certa interpretação na sua aplicação. Então, toda norma estaria presente e necessitaria de uma devida interpretação no momento de ser aplicada. A Constituição Federal deve ser sempre interpretada, pois é somente através da interpretação, da conjugação da letra da lei com os fatores históricos, os fatores políticos, ideológicos, os fatores do momento histórico em que ela foi realizada, é que nós vamos, de fato, encontrar o sentido da norma jurídica, confrontando ela com a realidade política e, assim, tornando ela na sua máxima eficácia possível. Então, não dá para a gente pegar, por exemplo, a Constituição Federal, que tem 30 anos, e interpretar ela como se ela tivesse sido produzida no ano passado.
né? É necessário entender o que o legislador queria trazer através do seu conteúdo, o que ela reflete em decorrência do período histórico em que ela foi produzida, qual é o sentido de uma Constituição, o que a Constituição quer fazer. Basicamente, isso você tem que ter sempre na cabeça. A Constituição, ela visa estabelecer a estrutura do Estado e limitar o poder do Estado de modo com que faça-se a devida proteção dos seus cidadãos, através dos direitos e garantias individuais e coletivas. Então, por exemplo, isso já é extremamente importante no momento de se interpretar a Constituição. Eu vou interpretar a Constituição, eu posso utilizar o conceito do modo a reduzir a carga protetiva da Constituição? Não, porque você está contrariando o próprio objetivo da Constituição. Então, todos esses fatores influenciam no momento da interpretação constitucional. Bom, primeira coisa, eu vou responder algumas questõezinhas assim, e questionando e respondendo aqui com vocês sobre interpretação hermenêutica constitucional. O que justifica nós dizermos que existe uma hermenêutica constitucional? Veja, existe uma hermenêutica jurídica, que interpreta as normas jurídicas como um todo. Agora, existe mesmo uma hermenêutica constitucional, que é um meio de interpretação que se destina em específico para as normas presentes na Constituição Federal? Sim, existe. E eu trouxe aqui 3 justificativas claras para isso. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Aqui está dizendo que a minha conexão de internet está um pouco instável. Tá bem? Tá tranquilo? Tranquilo. Tá, professora. Tranquilo. Ótimo. Se cortar, me avisem, tá? Primeira justificativa que nós temos, a supremacia da Constituição. Lembra que a gente já falou sobre isso? Supremacia constitucional está envolto na rigidez constitucional. Então, a Constituição é uma norma rígida, ela é superior em relação às demais, ela é a base do fundamento da estrutura jurídica de determinado Estado e ela tem um procedimento de modificação mais solene que as demais. Então, essa é a primeira justificativa. A Constituição, ela tem essa superioridade que lhe confere essa supremacia. O processo de modificação é diferente do que o processo de modificação das outras normas. Então, não há nenhum ato normativo que seja superior à Constituição Federal. E, por exemplo, quando nós vamos interpretar uma lei ordinária, nós devemos interpretá-la de acordo com a Constituição. Então, ela não deve contrariar a Constituição Federal. Agora, o processo de interpretação da Constituição não deve respeito a uma outra norma, senão a si própria. Segundo, diferente de outras leis, as constituições possuem um número de normas com um elevado nível de abstração. Não sei se vocês lembram de que nós falamos em abstração em TGD, bem inicial da abstração das normas, mas as constituições, elas dispõem de mais normas abstratas, ou seja, princípios, do que normas que possuem uma interpretação clara, um conteúdo de regras. Porque as normas jurídicas, elas são divididas em princípios e regras. E os princípios são normas extremamente abstratas. Elas norteiam a aplicação das regras. Então, a Constituição, ela tem um número muito maior de princípios do que de regras por si só, como acontece com as outras legislações. Diferente também das leis infraconstitucionais, as normas constitucionais têm dispositivos de cunho político, programático, planejar o desenvolvimento do Estado, planejar ações futuras, ideológico, que demandam diferentes métodos de interpretação do que, por exemplo, a utilização da interpretação para uma lei ordinária. Então, sim, existe uma hermenêutica constitucional e existem também fundamentos para isso, porque existe uma hermenêutica específica para o conteúdo constitucional. Isso aqui eu já tinha trazido aqui para vocês, mas vamos lá. Quando um texto legal é claro, não é necessária a sua interpretação, é uma questão que a gente precisa compreender. Existem 2 vertentes. A segunda vertente é a majoritária, a que tem predominado. Mas, basicamente, a primeira vertente, de cunho alemão, diz o seguinte: onde não existem dúvidas, não se interpreta. E, muitas vezes, também não é necessária a interpretação. Então, diz o seguinte, essa
corrente entenderia o seguinte: se não tem dúvida, não tem por que interpretar. Inclusive, eles dizem que seria um risco abrir a margem para interpretação, mesmo em conteúdos claros, porque aqui correria-se o risco de se inverter a vontade do legislador. Mas a corrente que tem predominado, principalmente no neoconstitucionalismo, é a seguinte: o conceito de clareza é relativo. O que a um parece evidente, antolha-se obscuro e dúbio a outro. Então, enquanto para um aquilo é muito claro, para o outro pode não ser, pode não parecer tão claro. Por ser este menos atilhado e culto. Desculpa, enrolei com a palavra. Ou por examinar o texto sobre um prisma diferente ou diversa orientação, como eu falei lá no comecinho do nosso encontro. Então, vamos trazer isso aqui um pouquinho, abandonar um pouquinho a hermenêutica aqui e pensar um pouquinho no nosso dia a dia, né? Nada é tão claro o suficiente para que possa a sua interpretação parecer tola, né? As pessoas têm visões distintas, têm reflexos distintos, conhecimentos distintos. Então, pode parecer, por exemplo, que um conteúdo da faculdade, um conteúdo de estudo seu, seja claro o suficiente, que aquilo seja até tolo, assim, de você ficar revendo, mas para o outro colega pode não ser. Pode ser que para ele aquilo seja mais difícil, que aquilo para ele seja visto de um ponto diferente. E é isso que diferencia a aplicação do direito, até mesmo a compreensão do conteúdo do direito. E por isso a gente pode utilizar técnicas diferentes para aprendizagem. Cada indivíduo externiza o seu interesse, o seu conhecimento de formas diferentes. Mas trazendo agora para a hermenêutica, a corrente majoritária tem entendido que nada é claro o suficiente que não necessite de uma mínima interpretação. E aí um exemplo que eu trago aqui para vocês foi de uma questão que foi levada à discussão, inclusive em ações judiciais, porque, apesar de parecer muito claro pela Constituição Federal, não tinha esse momento exato definido pela norma. Ali, ó, o artigo 5º, inciso 11º da Constituição Federal afirma: a casa poderá ser violada mediante mandado judicial durante o dia. Mas quando é exatamente dia? Em que momento eu posso dizer agora é dia, agora é noite? Para uma criança, ela vai dizer que é dia quando tem luz. Mas em que momento, de fato, pode se adentrar dentro da residência de uma pessoa com um mandato judicial durante o dia, já que isso não é possível durante a noite? Isso aqui está claro, né? Uma coisa que eu posso exprimir. Durante a noite isso não é permitido, mas quando é noite e quando é dia? Então, por exemplo, essa questão, que parece muito tola, foi levada a debate e hoje o entendimento se entende que é dia, é possível se entrar na casa de alguém através de um mandado judicial a partir das 6 horas da manhã. Esse período do dia encerra-se às 18 horas da tarde. Isso traz algum reflexo demais nas questões práticas, né? De fato, a partir de que momento a polícia pode ir lá e bater na porta de alguém com mandado judicial para poder adentrar na residência? Pode-se a partir das 6 horas da manhã, normalmente é isso que é feito, né? Eles entram lá 6 horas mesmo, a pessoa ainda está acordando e esse período encerra-se às 18 horas da tarde. Mas, por exemplo, já é uma questão que vocês percebem a importância, a necessidade de se interpretar, de se adaptar ao conteúdo que estava previsto lá na Constituição Federal com as condições climáticas, ambientais e sociais. Quando interpretamos uma norma legal, o que devemos buscar? A vontade do legislador ou a vontade da lei? Bom, outro ponto que a gente também não tem é um ponto pacífico. Existem duas vertentes, os subjetivistas e os objetivistas. Os subjetivistas, eles defendem que deve-se buscar sempre a vontade do legislador. Para eles, buscar a vontade da lei é muito incerto, né? Porque não se saberia qual é a vontade da lei, mas sim a vontade do legislador, daquele que produziu a lei, produziu a norma. Para eles, distanciar-se dos desejos do legislador, que foi eleito democraticamente para produzir o conteúdo da norma, seria um ato antidemocrático. No entanto, a corrente majoritária
que está presente aqui nos objetivistas, inclusive é a corrente em que o Supremo Tribunal Federal faz parte. É claro, vocês já vão entender através dos exemplos por que eles pertencem a essa corrente. Eles defendem a busca pela vontade da lei, não pela vontade do legislador. Para eles, eles são adeptos ao princípio da legalidade, que diz o seguinte: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Então, já que tudo decorre da lei, então nós deveremos buscar entender o sentido da própria lei, a vontade da lei, não a vontade do legislador. O objetivismo, ele tem uma vantagem. Ele permite que o conteúdo da lei ele seja adaptado às questões evolutivas da realidade social. Então, nós vamos analisar, vamos interpretar o conteúdo da lei, e por isso a gente não precisa se vincular tanto ao que estava pensando o legislador quando produziu aquele conteúdo, mas sim ao que literalmente foi trazido ali. E isso faz, então, uma maior liberdade para que esse conteúdo vá sendo adaptado conforme a sociedade evolui, aplicando-se ali a norma a casos sequer imaginados, então, pelo legislador quando ele chegou a produzir a norma. Exemplos eu trago para vocês. Primeiro, aplicar as leis penais do Código Penal de 1940 aos crimes praticados na internet. Veja, se nós fôssemos interpretar o sentido, a vontade do legislador, de maneira nenhuma isso seria possível, já que o legislador nem sequer imaginava, que lá 60, 70, 80 anos depois poderiam ocorrer crimes num ambiente virtual. Então, já que a interpretação majoritária é a dos objetivistas que usam a vontade da lei, então isso é possível. Nós vamos interpretar a lei adaptando ela à realidade social. Segundo, o STF decidiu reconhecimento da família na união uniafetiva, equiparando ela a uma união estável, enquanto o próprio texto da lei, o texto constitucional, fale apenas sobre a união entre homem e mulher. Então, veja, quando o legislador produziu, ele estava pensando em quê? Não dá nem sequer para pensar que ele poderia imaginar que se tornaria legal muitos anos depois a possibilidade de uma união homoafetiva. Mas o STF interpretou a norma de modo a incluir aqui a união homoafetiva como uma forma de união estável, equiparando a uma união estável. Isso aqui também já serve de exemplo para algo que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é sobre a interpretação extensiva, que acontece quando nós pegamos o conteúdo da lei e nós interpretamos ela estendendo o seu conteúdo, além do que aquilo que está devidamente previsto lá. Por quê? Porque preza-se aqui pelo interesse social e pelo interesse realmente da norma em proteger todas as relações. Outra decisão do STF ainda, que é a ADPF 153. Lá na lei de anistia, eles disseram o seguinte: o significado válido dos textos é variável no tempo e no espaço, histórica e culturalmente. Então, é por isso que nós temos até hoje legislações tão antigas, como o Código Penal, nós tínhamos também a consolidação das leis do trabalho. São antigas, foram produzidas em épocas totalmente distintas. Lá na consolidação das leis do trabalho falava sobre o trabalho ferroviário, nem ferrovias a gente tem, e a gente aplicava, por exemplo, nas relações do trabalho rodoviário. Então, fazia-se ali um processo de adaptação do texto, da lei, através da interpretação. Bora continuar. Agora, classificação da interpretação constitucional quanto ao sujeito. Depois a gente vai falar quanto aos efeitos, mas primeiro vamos falar sobre os efeitos, sobre o sujeito. Quanto ao sujeito, a interpretação constitucional ela pode ser doutrinária, jurisprudencial e autêntica. Essa é a classificação clássica, tá? Existe uma outra, que é a classificação aberta, que foi incluída recentemente. Então, quanto ao conteúdo clássico, essa classificação era dividida em doutrinária, judicial e autêntica. Doutrinária de fato, como o próprio nome já diz, no direito você pode fazer muito isso, faz um vínculo, tá lá na prova, você não lembra o que quer dizer, você fala interpretação doutrinária, poxa vida, quem faz? A doutrina, né? Então,
Tenta pegar o sentido da palavra e faça o seguinte, interprete também na prova, né? Interpretação feita pela doutrina nacional ou estrangeira, que é feita através dos livros, artigos, pareceres. Judicial. Trata-se da interpretação que é feita pelos magistrados e pelos tribunais quando eles estão, de fato, aplicando a norma. Autêntica. Peguem essa palavrinha, que normalmente é essa que eles gostam de cobrar, porque ela não tem um vínculo, assim, de fato, com o que ela significa. Por exemplo, judicial e doutrinária, a gente sabe, doutrina realizada, ela faz a interpretação doutrinária, os juízes fazem a interpretação judicial, e quem faz a interpretação autêntica são legisladores. Então, trata-se daquela interpretação que é feita pelo próprio legislador por meio de uma lei interpretativa. Então, ele cria uma lei que vai trazer uma interpretação daquele conteúdo para esclarecer, para, de fato, melhorar a aplicação daquele determinado conteúdo. Então, a interpretação autêntica é feita pelo próprio legislador. Por exemplo, a gente pode fazer uma interpretação autêntica quando inclui-se, por exemplo, através de uma emenda constitucional, uma melhor conceituação ou uma melhor interpretação de determinado ponto dentro da própria Constituição Federal, ou até mesmo quando se cria uma lei infraconstitucional para melhorar a interpretação de determinado ponto que ficou obscuro ali, que a sua interpretação não é tão clara. E a interpretação aberta, que é mais recente, ela foi realizada ali por Peter Habler. Ele tem várias maneiras de se ler esse sobrenome dele, ele é alemão, e ele é muito famoso no direito constitucional. O meu orientador do mestrado, assim, estuda a sua teoria a fundo, e ele diz o seguinte: todos são intérpretes da Constituição. Então, a interpretação da Constituição não deve ser fechada. Já que ela pertence ao povo, ela pode ser realizada por todos. Então, a interpretação constitucional não é um evento exclusivamente estatal. Então, não é só o Estado que pode interpretar a Constituição Federal, seja do ponto de vista teórico, seja do ponto de vista prático. Então, esse processo tem acesso potencialmente todas as forças políticas da comunidade. Esse autor, ele é muito defensor da democracia, principalmente da democracia direta. Então, ele traz ali toda uma contextualização do conteúdo constitucional como um processo democratizado, em que as pessoas devem participar, em que as pessoas devem ser livres para atuar como agentes, ativos ou passivos. Para ele, o cidadão que formula, por exemplo, um recurso constitucional é um intérprete da Constituição. Então, você, por exemplo, como advogado, quando você faz uma peça processual, você faz um recurso e você alega que determinado conteúdo constitucional deve ser interpretado de tal maneira, você está também participando do processo de interpretação constitucional. Então, ele contraria a teoria clássica que diz que quem interpreta é o Estado, através da doutrina, da jurisprudência e através do próprio legislador. Ele diz que não, que todos podem interpretar, que esse processo é aberto a toda a comunidade política. Agora, a classificação constitucional quanto aos efeitos dessa interpretação. Já citei um pontinho aqui lá na frente, mas eu vou trazer de novo. A interpretação constitucional pode ser declarativa, restritiva ou extensiva. Declarativa, ela acontece quando não se muda o sentido da Constituição, nem para ampliar, nem para reduzir seu texto. Basicamente, você diz que aquele texto é compatível com a realidade, então ele deve ser aplicado. Geralmente, quem faz isso é o STF, já que ele é o guardião da Constituição. Então, quando há uma questão constitucional de debate, isso chega muitas vezes até ao STF através de um recurso processual. Então, quando se realiza isso, por exemplo, no STF, basicamente confirma que aquele determinado texto constitucional se aplica dentro daquela realidade e você não está nem ampliando a sua interpretação, a interpretação da Constituição, ali o teu texto, nem reduzindo. Então, você está basicamente declarando mesmo, por isso que ela é declarativa, você declara que aquele texto aplica-se em determinado fato. A interpretação restritiva é aquela que se faz quando o intérprete, ele restringe, ele reduz a interpretação de determinada norma constitucional. Na interpretação restritiva, o legislador constituinte disse mais do que se pretendia. Eu sou muito
um pé atrás com essa determinada utilização pelo STF desse determinado ponto, mas, enfim, existe essa interpretação restritiva, e quando se usa isso, diz que o legislador originário, né, o constituinte originário, ele foi além do que ele queria no momento que realizou a Constituição Federal, e que por essa razão o intérprete ele deve restringir o conteúdo da norma. Veja, realmente não é à toa que o STF entende sempre pela possibilidade de maior interpretação, pela possibilidade de liberdade na interpretação constitucional. Um exemplo: o STF vem se posicionando no sentido de que a imunidade tributária, lá prevista no artigo 150 da Constituição, deve ser interpretada restritivamente, não abrangendo todo e qualquer insumo ou ferramenta indispensável à edição de veículos de comunicação. Então, não sei se vocês sabem, mas os livros, as revistas, os jornais, eles têm imunidade tributária, está lá na Constituição Federal. Inclusive, tem se debatido isso bastante recentemente, tem um projeto aí para tentar reduzir essa imunidade. E o STF, por si só, ele já tem interpretado de modo a entender que não é todo o material que participa, por exemplo, do processo de elaboração de um jornal ou de um livro que tem imunidade tributária. Somente o produto que se destina efetivamente para a impressão daquele determinado material. Então, por exemplo, nesse caso, nós pegamos um conteúdo que está na Constituição, garante a imunidade, mas não determina exatamente, através de um rol taxativo, quais são as questões que terão, os produtos que terão imunidade. Vem o STF e interpreta que deve-se interpretar restritivamente, limitando-se apenas aos materiais, aos produtos que, de fato, vão gerar a produção do livro ou do jornal. Extensivo, né? Eu sei que agora está muita gente perguntando, poxa vida, se tem imunidade tributária, por que a gente paga tão caro no livro, né? Porque é tão caro para comprar determinados livros, né? Tem livro aí de 300, 400 reais. Por que sai tão caro, né? Olha o tanto que eles lucram com isso. E a interpretação extensiva é aquela que se faz quando estende-se a visão, estende-se o conteúdo trazido pelo legislador, o constituinte originário. Então, entende-se que no momento da elaboração, o legislador ele disse menos do que ele efetivamente pretendia, e cabe ao intérprete aqui ampliar o sentido da norma. Exemplo: decisão do STF, ou passei errado aqui, decisão do STF, em que o STF entendeu ser necessário uma interpretação extensiva, incluindo o direito social no rol das cláusulas pétreas. Não sei se vocês lembram, mas as cláusulas pétreas estão presentes no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, e prevê o seguinte: não podem ser abolidos, através de emenda constitucional, os determinados conteúdos, forma federativa do Estado, direitos e garantias individuais, está previsto lá, individuais. Agora, os direitos sociais, que se aplicam a todos, são direitos coletivos, são cláusulas pétreas? Bom, se nós fôssemos levar o pé da letra, não, mas através de uma interpretação extensiva, o STF entendeu que sim, os direitos sociais compõem o rol das cláusulas pétreas. Veja que nesse momento entendeu-se que o legislador originário, ele, embora queria talvez incluir esse conteúdo lá, ele não foi bem sucedido nas palavras que ele trouxe e interpretou-se ali de uma maneira mais extensiva esse conteúdo. Bom, eu espero que esteja ido tudo bem, que vocês estejam entendendo o que eu estou passando aqui. Agora, quanto aos métodos de interpretação constitucional. Nós temos 4 métodos de interpretação constitucional: o método gramatical, o método sistemático, histórico e teológico. Vejam, existem alguns outros que estão um pouco além disso, mas aí fica muito extenso a gente entrar em uma discussão assim, muito além do que nos caberia dentro de uma aula. Por exemplo, a interpretação lógica, método lógico, outros sistemas assim que não são tão cobrados. Mas esse daqui está presente em todas as discussões. O método gramatical é aquele que se aplicaria como um ponto de partida. Primeiramente, você tenta utilizar o método gramatical, que consiste na busca literal do texto da norma constitucional. Se eu consigo aplicar esse conteúdo literalmente como ele está previsto, devo aplicar? Sim. Sim, se é possível, utilize da maneira aplicar o conteúdo do método gramatical. Depois, nós temos o método sistemático,
que é aquele que faz a interpretação através da correlação de todos os dispositivos da Constituição Federal, todos os dispositivos normativos, tanto os princípios quanto as regras, para conseguir elucidar. Não, aqui nós vamos tentar entender a elaboração da Constituição como um todo. Nós vamos utilizar na interpretação tanto os princípios quanto as regras. Método histórico é aquele que busca utilizar-se ali dos antecedentes remotos e imediatos que interferiram no processo de elaboração e de interpretação constitucional. Então, nós vamos olhar para a história, nós vamos olhar para o passado desses institutos para a gente entender como aquilo evoluiu, como aquilo vem evoluindo e realmente qual foi o objetivo, qual foi a proteção que se queria trazer a partir de uma evolução histórica para determinado. Então, por exemplo, os direitos da história, isso é fato. Se nós olharmos uma questão de 100 anos no Brasil, nós saímos de um momento em que malemar se tinha uma proteção para o trabalho da mulher, trabalho infantil, não se tinha nenhum estabelecimento de um direito previdenciário, e a gente tem ido partindo para um Estado cada vez mais participativo, mais social. Então, quando eu vou interpretar um direito social, eu tenho que pensar que nós devemos evoluir nesse conteúdo, nós devemos cada vez mais proteger e não deixar de proteger. Oi, pode repetir outra explicação? Método sistemático? Vou voltar lá, tá? Método gramatical. Usa-se, interpreta-se o conteúdo literal da norma. Método sistemático. Analisa a Constituição como um todo. Usa-se ali todos os dispositivos, tanto os princípios quanto as regras. Então, nós vamos analisar a Constituição como um documento que compõe um todo e não de modo isolado, não apenas de alguns trechos, de algumas partes da Constituição Federal. Então, eu não posso pegar um artigo e interpretar ele sozinho, de modo isolado, porque não seria o ideal. Nós temos que, utilizando o método sistemático, olhar aquele artigo diante de toda a Constituição Federal, diante da vontade da elaboração de todo o conteúdo constitucional. O método histórico, ele usa uma análise dos antecedentes que geraram a criação daquele direito, aquela garantia ou da restrição. Então, eu vou olhar para o passado e vou pensar como aquele conteúdo tem evoluído. Olha, cada vez mais nós temos trazido previsão de direitos sociais, a participação do Estado para proteger os direitos sociais. Então, automaticamente, nessa interpretação, eu vou garantir ainda mais direitos. E o método teológico, que significa o estudo dos fins, do propósito, de fato, dos objetivos ou das finalidades. Segundo esse método, o intérprete ele deve buscar a finalidade da norma, o que queria se atingir de fato quando nós produzimos aquele determinado conteúdo. Os objetivos da lei, não se limitando à sua literalidade. Então, turma, eu quero dizer o seguinte para vocês. Não necessariamente um método elimina o outro. Nós podemos aplicá-los em conjunto. E cada vez mais que a gente puder fazer essa interpretação mais completa, é melhor ainda. Então, muito embora, por exemplo, o método gramatical possa ser contraditório ao método teológico, mas se no momento que eu aplicar o conteúdo literal eu também atingir o fim esperado daquela norma, eu não estou eliminando, fazendo a eliminação de um outro método. Eu estou tentando fazer com que cada vez mais aquela interpretação atinja os seus objetivos, as suas finalidades. Então, por exemplo, eu posso utilizar o método sistemático e o histórico em conjunto? Com certeza, se for possível, você usa todos os métodos que estiverem ao seu alcance, ok? Então, um não elimina o outro, não necessariamente, tá bom? Até aqui tudo bem? Falta um minutinho. Eu acredito que a gente vai precisar de mais... tem ainda aqui 4 slides, então a gente abre mais um, eu finalizo essa primeira parte e a gente parte para as questões. São 7 questões. Vou falar aqui ainda até fechar esse minuto aqui e eu aviso vocês assim que for encerrar. Conflito ou coalizão de normas constitucionais? Espera que eu acho que tem uma questão aqui que eu preciso falar primeiro. Primeiro eu vou dizer o seguinte para vocês. Existe hierarquia das normas constitucionais?
de maneira nenhuma, tá? Princípios não estão acima de regras na Constituição Federal. Os conteúdos materialmente essenciais não estão acima dos conteúdos formalmente constitucionais. Então, não há hierarquia quanto aos conteúdos que estão previstos dentro da Constituição. Estão lá, são normas constitucionais, são parâmetros para o controle de constitucionalidade e, portanto, a mesma aplicabilidade, o mesmo patamar hierárquico, ok? Não há hierarquia entre as normas constitucionais. É evidente que essa colocação entre que, por exemplo, princípios teriam mais valor axiológico do que regras, não envolve o estabelecimento de uma hierarquia entre as normas constitucionais, de modo a classificá-las em normas superiores ou normas secundárias. Todas as normas são fundamentais. Portanto, fique claro, não há hierarquia quanto às normas constitucionais. Tá? Por mais que a gente faça isso quanto às normas infraconstitucionais, tudo que está na Constituição está no mesmo patamar hierárquico. Beleza? Vamos finalizar aqui. Voltem no mesmo link que eu vou começar imediatamente. Tá? Vou esperar um minutinho até todos chegarem e a gente já começa. Na questão dos métodos lá de interpretação, a gente pode usar, tipo, mais de um, né? Mas, assim, tem algum que é o mais usado ou que se indica-se para ser mais usado ou não? Olha, o método gramatical é o ponto de partida. Então, ele é o primeiro que você vai tentar usar. Se ele não for possível, você vai partir para os demais. Mas, assim, normalmente o que a gente percebe é a aplicação conjunta. Então, eu vejo, por exemplo, o STF, ele aplica bastante o método sistemático acumulado com o histórico. E o teológico também não é abandonado. Então, uma coisa que eu até vi na doutrina, o STF disse ali, né, que o gramatical é o ponto de partida. Só que muitas vezes ele é o que menos é aplicado, sabe? Porque se você parar para ver, ele limita a interpretação. Ele diz que é o seguinte: se eu não precisar, se o texto da lei é válido, pode ser aplicado por si só, eu não preciso trazer uma interpretação ampla. Então, isso daqui limita a atuação dos órgãos jurisdicionais. Então, por exemplo, o STF, ele costuma usar muito o método histórico, interpretativo, até mesmo o teológico, porque esses são métodos que eles dão uma liberdade maior. O teológico, o que dá maior liberdade ainda, eu tenho que pensar o seguinte: não importa a questão tanto histórica, não importa tanto o conteúdo geral da Constituição, mas eu tenho que entender qual é o fim, qual é o objetivo. Por exemplo, qual foi o objetivo do legislador quando ele trouxe a proteção da família, falando sobre a união entre homem e mulher? Ele queria garantir a segurança da família, garantir, de fato, a possibilidade de que o casamento fosse algo legítimo, de que houvesse uma proteção de cada um dos cônjuges. Então, por exemplo, o STF entendeu que isso deveria, pela finalidade, ser estendido também às pessoas que têm um convívio familiar que é muito próximo, que é análogo, por exemplo, a uma relação entre homem e mulher, que seria a relação homoafetiva. Então, vê que nesse caso aqui, o gramatical foi totalmente abandonado. Nós partimos para um método teológico, que é aquele que vai olhar os propósitos, os objetivos e as finalidades da norma. Então, posso dizer assim, Tafaiane, respondendo, não tem nenhum que predomina literalmente sobre os demais, sabe? Mas o que eu vejo é que normalmente são aplicados aqueles que dão uma autonomia maior na interpretação, tá? Tá certo. Desculpa, minha franja tá me incomodando, que eu lavei hoje, e aí fica assim, meio chata. Bora lá, vamos continuar, pessoal. Vou botar para gravar de novo. Se quiser começar aí, também, Kleber. Bom, pessoal, continuando o que a gente estava discutindo, nós já falamos que não existe hierarquia entre as normas constitucionais. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a possibilidade de existirem conflitos, coalizões entre as normas constitucionais. Então, as normas que estão presentes na Constituição, principalmente a nossa, que é uma Constituição analítica, elas dispõem sobre diversos conteúdos distintos. Então, automaticamente, existe a possibilidade de acontecer um conflito, também chamada de coalizão entre determinadas proteções constitucionais. Então, por exemplo, o direito à saúde ante a economia financeira do Estado, as finanças do Estado, né? Por exemplo,
pode haver um conflito nítido entre essas questões quando, por exemplo, nós determinamos, o judiciário determina o pagamento de um tratamento médico de R$ 1 milhão para uma pessoa. O orçamento financeiro do Estado determinado à saúde é um só, e quando, por exemplo, muitas pessoas ganham judicialmente o direito de receber um tratamento de alto custo, nós estamos tendo claramente um conflito nessa decisão entre o direito... Peraí, só um minutinho, pessoal, que está dizendo aqui, ó, professora, eu não estou conseguindo assistir a sua aula, está falando que a senhora desativou alguma coisa. Mas alguém tem problema? Deixa eu ver isso aqui. Bom, não está pedindo para autorizar para entrar. Eu desativei a sala de espera. Não sei dizer o que Está seria tudo ficar normal aqui. Não sei dizer. Vamos continuar Tudo normal aqui. Deve ser algum problema na conexão dela. Não sei dizer. Mas vamos continuar. Pessoal, então, vocês entendem que é totalmente possível acontecer um conflito entre determinados preceitos constitucionais, principalmente quando a gente tem uma questão financeira e uma participação social do Estado, previdência privada, previdência pública, a garantia do direito à saúde, a saúde e educação, em conflito com outros princípios, com outras normas também previstas na Constituição Federal. Então, como que a gente resolve isso? Isso acontece, isso é possível, porque a nossa Constituição Federal, ela protege bens distintos, como, por exemplo, a saúde pública, a segurança pública, a liberdade de imprensa, a integridade territorial, a defesa nacional, a proteção da família, os índios, os idosos. Então, é uma proteção muito ampla. Por exemplo, a liberdade de expressão em contraposição com a dignidade da pessoa humana, em contraposição contra, por exemplo, um princípio que garante o direito à honra, né, de uma determinada pessoa. Então, veja, é totalmente possível que aconteçam esses conflitos. Para solucionar esse conflito, a fim de que todas as normas tenham a sua aplicabilidade, a gente usa o quê? A hermenêutica constitucional, e a gente tenta compatibilizar as normas constitucionais. Então, a primeira coisa, quando a gente vai resolver um conflito constitucional, nós podemos distinguir entre princípios e regras. Eu estou adiantando um pouco o conteúdo aqui, mas é porque já me veio a cabeça e quero citar. Quando a gente tem um conflito entre regras, alguns doutrinadores modernos, como por exemplo, imaginários, que são doutrinadores assim que eu tenho estudado, eles entendem o seguinte: quando há um conflito entre regras, duas regras constitucionais, nós teremos que utilizar o padrão do tudo ou nada. Aplica-se uma e abandona-se a outra. Mas isso só se não tiver a possibilidade de se compatibilizar, aplicar parcialmente uma sem, de fato, eximir a outra. Agora, quando a gente tem um conflito entre dois princípios, nesse caso, a gente não pode aplicar o tudo ou nada. Tem que se fazer uma devida ponderação entre os dois princípios e entender qual deles é que tem um valor axiológico maior, qual deles é que tem essa força valorativa maior, e fazer uma ponderação entre os valores, botar na balança, entender qual que deve predominar sem sequer a gente pensar em abandonar o outro. Essa classificação foi feita por Dworkin e aprimorada por Alexis, muito utilizada hoje pelo STF. A crítica é que o STF usa a teoria de Alexis e de Dworkin, mas ele não segue as regras para se fazer a ponderação, porque existem regras, você deve passar primeiro por essa, depois por aquela, depois por aquela outra. A STF não faz isso, ele abandona tudo e diz que fez uma ponderação, mas ele fez a ponderação à mercê da vontade dele, né? E não seguindo, respeitando mesmo a teoria de Alexis. Continuando. Nós temos alguns princípios que esse é o conteúdo assim, mais cobrado que eu vejo sobre interpretação constitucional nos concursos. Foi, inclusive, o que eu achei mais questões para trazer para vocês. Princípios e regras interpretativas das normas constitucionais. São vários. Vou falar um por um aqui rapidão. Primeiro, unidade da Constituição. A Constituição deve sempre ser interpretada na sua globalidade, como um todo, e não em partes. Então, as aparentes antinomias, os aparentes conflitos, eles devem ser afastados sempre que possível. Você sempre deve interpretar utilizando o conteúdo constitucional como um todo. É um documento só
realizado por um único poder. Efeito integrador. Na resolução dos problemas jurídicos constitucionais, deverá ser dada maior primazia aos critérios favorecedores da integração política e social, bem como ao reforço da unidade política. O efeito integrador, ele entende que a gente tem que sempre tentar fazer com que o conteúdo, o texto da lei, ele favoreça essa integração entre a política e a realidade social, entre o texto e as distintas possibilidades dentro da realidade social. Máxima efetividade ou eficiência, isso é fácil, o nome já está dizendo o que quer dizer. Uma norma constitucional deve ser interpretada sempre lhe atribuindo o sentido que lhe garanta maior eficácia social. Eu quero que vocês vejam que, assim, os conceitos se misturam muito, parece muito próximo, sabe? É difícil, assim, às vezes, numa questão de prova, diferenciar exatamente o que quer dizer um, o que quer dizer o outro. Justeza ou conformidade funcional. Os órgãos encarregados da interpretação da norma constitucional não poderão chegar a uma posição que subverta, altere ou perturbe o esquema organizativo funcional constitucional estabelecido pelo legislador constituinte originário. Olha, crítica ao STF quanto a isso. Será que o STF tem respeitado o princípio da justeza ou da conformidade funcional, que deve sempre respeitar a vontade do poder constituinte originário, sem subverter a sua posição ou alterar ou perturbar esse sistema organizativo da Constituição Federal? Então, questões que merecem ser observadas. Mas, enfim, a gente tem esse princípio, está lá, previsto. Concordância prática ou harmonização. Exige-se a coordenação e a combinação dos bens jurídicos em conflito de forma a evitar o sacrifício total de um bem em relação ao outro. Então, aquilo que eu falei, a gente sempre deve tentar harmonizar, compatibilizar, sem eliminar totalmente um ou outro. Força normativa da Constituição. Entre as interpretações possíveis, deve-se ser adotada aquela que garanta maior eficácia, aplicabilidade e permanência das normas constitucionais. Olha como, por exemplo, esse conceito ele é muito parecido, força normativa da Constituição, com a máxima efetividade ou da eficiência, né? Totalmente parecido. Deixa eu limpar aqui que alguém... Não, limpei não, fiz foi borrar mais ainda aqui. É muito parecido, enfim, os conceitos. Deixa eu só passar para o próximo aqui. Isso. E o princípio da interpretação conforme a Constituição, que nem todos os autores entendem que é um princípio de interpretação constitucional, já que normalmente é aplicado nas normas infraconstitucionais. Diz o seguinte: deve-se sempre preferir a exégese que mais se aproxime da Constituição e, portanto, que não seja contrária ao texto constitucional. E aí, a gente encerra basicamente aqui nesse slide e parte para as questões. O que eu quero ressaltar com vocês? A Constituição ela tem supremacia absoluta de suas normas, então ela prevalece sobre qualquer outra norma. Além disso, nós temos também uma determinada prevalência, e isso é muito seguido pela STF hoje, do princípio da dignidade da pessoa humana quando ele estiver em conflito com um outro princípio constitucional. Então, entende-se que o princípio da dignidade da pessoa humana ele é central dentro da Constituição Federal. A Constituição Federal traz todos os direitos, as garantias, visando sempre proteger a dignidade da pessoa humana. Então, quando houver um conflito em que houver o interesse ali da dignidade da pessoa humana em contradição com um outro princípio que não envolva essa proteção, normalmente entender-se-á que esse princípio é o que tem maior força valorativa, maior valor axiológico. Então, por ser esse fundamento basilar da República, ela obriga o intérprete, principalmente o Poder Judiciário, no exercício da sua função interpretativa, em aplicar não só a norma mais favorável à proteção dos direitos humanos, mas também eleger o processo hermenêutico, a interpretação, que for garantir maior proteção à dignidade da pessoa humana. O STF tem usado muito essa justificativa. A aplicação dessas regras de interpretação deve, sim, então, em síntese, resumindo, buscar a harmonia do texto constitucional com as suas finalidades, princípios, e a adequação
do texto da Constituição com a realidade, sempre trazendo a maior aplicabilidade, efetividade e permanência dos direitos, das garantias e das liberdades públicas. Então, resume muito do que a gente discutiu. A gente deve interpretar a Constituição como um todo, deve-se buscar atingir a finalidade que foi, de fato, trazida pela aquela norma, deve-se garantir a proteção, uma proteção ampla da dignidade da pessoa humana, mas a gente não deve tentar eliminar aquele determinado ponto que está em conflito, a gente deve fazer uma harmonização entre essas questões, e por isso hoje o princípio, a teoria de Alexis é tão usada, porque ele faz essa análise da ponderação, a gente deve sempre ponderar, vamos ponderar, o que é que jogado na balança deve prevalecer. Por quê? Não sei se vocês lembram, mas quando a gente falava em legislações infraconstitucionais, a gente falava de algumas regras. Nós falávamos sobre a questão hierárquica, a norma maior prevalece sobre a norma menor. Nós falávamos sobre o critério cronológico, a norma mais recente prevalece sobre a mais anterior. E nós também falávamos sobre a especificidade, a mais específica prevalece. Só que isso não se aplica na Constituição Federal. Por quê? Aqui não tem hierarquia. Aqui também não tem critério cronológico. Então, por exemplo, uma emenda à Constituição foi posta na Constituição mais recentemente. Deve prevalecer sobre o texto original da Constituição, o texto anterior? Não. Tá? Então, não é porque um texto foi trazido em 1988 e o outro foi trazido em 2004, que de 2004 prevalece. Então, entendo que aqui não dá para a gente utilizar esses critérios, nem o cronológico, nem o hierárquico, nem o da especificidade. Por isso que a gente usa outros critérios, que, por exemplo, nós temos o critério da ponderação. Tá? Turma, é bastante coisa, é uma questão assim, bastante reflexiva. Eu espero que eu tenha conseguido atingir meus objetivos. Vamos fixar através de algumas questões e as dúvidas que surgirem vocês vão trazendo aqui, tá bom? Vamos para a primeira questão aqui, deixa eu ampliar. Primeiro, leia o texto abaixo. Significa que a Constituição se coloca no vértice do sistema jurídico. Aqui confere validade, do país aqui confere validade. E que todos os poderes estatais são legítimos na medida em que elas reconhecem na proporção que por elas foram distribuídos. Trazido lá por José Afonso da Silva. Sobre o princípio da supremacia... Oi? Sobre o princípio da supremacia da Constituição, tratado no texto, é correto afirmar: a superioridade formal das normas constitucionais em relação às demais normas do sistema jurídico existe tanto nas constituições rígidas como nas constituições flexíveis. A rigidez constitucional que decorre da maior dificuldade para alteração do texto em comparação com das demais normas do sistema jurídico não guarda relação com o princípio da supremacia da Constituição. C. Somente no caso de rigidez constitucional pode-se falar em supremacia da Constituição, em virtude da hierarquia formal entre as normas constitucionais e infraconstitucionais. E D. Em consequência do princípio da supremacia da Constituição, as normas posteriores à promulgação da Constituição serão revogadas quando forem incompatíveis com os mandamentos constitucionais. E aí, o que é que vocês acham? Gera uma certa dúvida, né? Eu imagino que gere uma certa dúvida. Não vi quem respondeu, mas eu vou responder aqui, tá? C. Na verdade, a resposta certa aqui é a C. A gente vai falar de novo sobre supremacia constitucional. Cadê? Eu não consigo marcar aqui? Não vai. Não autoriza. Meu computador não deixa eu marcar. Deixa eu marcar aqui isso. Alguém mandou no chat aqui também. Deixa eu ver. Penso que é a C. Isso, é a C, turma. Por quê? A superioridade formal das normas constitucionais em
relação às demais normas do sistema jurídico existe tanto nas constituições rígidas como nas flexíveis. Não, tá? Supremacia constitucional só existe em constituições rígidas, porque são aquelas que exigem um processo de alteração mais rigoroso do que da modificação e criação de legislações infraconstitucionais. Então, constituições flexíveis não têm supremacia constitucional. Outra coisa, a B, está errada por quê? A rigidez constitucional, que decorre da maior dificuldade para a alteração do seu texto em comparação com as demais normas do sistema jurídico, não guarda relação com o princípio da supremacia. Tá totalmente ao contrário, né? Guarda relação com o princípio da supremacia. A C está certa, e a D, na verdade, o problema dessa questão é que... Não sei, tem alguém que parece que está falando aqui. Não estou ouvindo. Não sei se deixou o áudio aberto. Acho que era o Isaías, acabei de fechar aqui o áudio dele. Na verdade, não é sobre os princípios da supremacia constitucional que nós teremos a necessidade de revogar legislações que são contrárias à Constituição Federal. Vamos para a próxima. 2. A hermenêutica das normas constitucionais permite-se extrair o sentido das mesmas, havendo diversos métodos para aplicação das técnicas de interpretação. Além disso, princípios específicos que se destinam a auxiliar na interpretação das normas constitucionais, do qual é exemplo o princípio. Bom, vamos ver. Nós vimos vários. O que mais quer é princípio. Da unidade da Constituição, que estabelece que há somente uma interpretação possível daquelas normas. Veja, a unidade da Constituição diz que só tem uma interpretação possível. Bom, já fico com o pé atrás. B, do efeito integrador, que auxilia na determinação da norma constitucional válida em detrimento de outra conflitante que a ela fica integrada. Veja, confunde aqui, mas está querendo dizer o seguinte: o efeito integrador entende que deve se aplicar uma norma constitucional em detrimento da outra. Então, eu vou aplicar uma, eu vou abandonar a outra. Já fico com o pé atrás também. Vou sempre tentar integrar, aplicar tudo que me for possível dentro de uma harmonia. Da força normativa da Constituição, que orienta a escolha da interpretação que permita maior eficácia às normas constitucionais. Parece bacana. Bom, vamos ver as outras. Da máxima efetividade, que estabelece haver apenas uma única interpretação possível, e, portanto, máxima das normas constitucionais. Não, totalmente errado, né? E da harmonização, que estabelece serem todas as normas constitucionais compatíveis, razão pela qual somente a existência de todas elas é possível retirar a força e eficácia constitucional. Bom, não são todas as normas constitucionais compatíveis, podem haver colisões, conflitos entre elas. Então, já dá para eliminar também. Então, havendo aqui, claro, uma nítida predominância, a gente opta, e é claro, foi isso que a banca também colocou, pela questão C, que é a mais correta, diante dos conceitos que foram trazidos errados nas outras. Por exemplo, unidade da Constituição, que estabelece que é somente uma interpretação. Não, de maneira nenhuma, né? B, do efeito integrador, que auxilia na determinação da norma válida em detrimento de outra. Eu não vou aplicar uma em detrimento da outra, eu vou tentar sempre fazer uma harmonia. Da máxima efetividade, a gente já viu que a D aí está errada também, então só poderia ser a C mesmo. Ótimo, então mandando ali no chat, o pessoal está acertando. Vamos continuar. 3. À luz do direito constitucional, julgo o item que se segue. O princípio da máxima efetividade visa interpretar a CF, a Constituição, no sentido de admitir a norma constitucional a maior efetividade possível, ou seja, deve-se admitir a uma norma constitucional o sentido que lhe dê maior eficiência. E aí, certo ou errado? Maior eficácia, né? Eu li eficiência, eficácia. Certo, né, turma? Certíssimo. É exatamente isso que quer dizer o princípio da eficiência, máxima efetividade. Acerca da teoria da Constituição e da hermenêutica constitucional, julgo o item que se segue. Em virtude do canônio hermenêutico de que a norma posterior prevalece sobre a anterior, se ocorrer colisão entre princípios constantes no texto original da Constituição da República e um princípio nela inserido por emenda constitucional, deve prevalecer o segundo princípio. Bom, essa daqui eu vou até esperar a resposta, porque se vocês não acertarem essa questão,
Errado, né, turma? Acabei de falar isso daqui. Não temos uma questão aqui de norma posterior, norma anterior, né? Então, isso aqui não se aplica no texto constitucional. Sim, praticamente toda a doutrina constitucionalista cita os princípios e regras de interpretações enunciadas por Carotilho. Foi o que a gente viu, os princípios citados lá por Carotilho. Tem entre os princípios e as regras de interpretação abaixo, assinale aquele que não foi elencado por Carotilho. Veja, quais dos princípios abaixo a gente não viu? Tem uma palavra aqui que está confundindo tudo. Então, prestem bastante atenção. Qual desses princípios aqui a gente não discutiu? Veja, está marcado aqui em azul, em vermelho, isso aqui é porque está aberto o Word, tá? Não é PDF. Então, o Word, ele fica, às vezes, ele não reconhece algumas palavrinhas. Vamos passar lá rapidão para a gente rever os nomezinhos, né? Já que foi agora que a gente acabou de ver. Unidade da Constituição, efeito integrador, máxima eficiência ou da eficácia, justeza ou conformidade funcional, concordância prática ou da harmonização, força normativa da Constituição, princípio da interpretação conforme a Constituição. Então, vamos voltar lá e ver quais dessas não foram elencadas. Qual não foi? Unidade da Constituição, ok. Máxima efetividade e eficiência, sim, a gente acabou de falar sobre ela. Efeito integrador, sim, a gente deve sempre tentar integrar todo o conteúdo. Da concordância prática com a harmonização, também. O que está errado aqui é a supremacia eficácia. Nem fala em princípio da supremacia, mas a gente sabe que é supremacia constitucional e não supremacia eficaz, né? Então, essa daqui está incorreta, porque ela não foi elencada e também não cabe aqui analisar a supremacia eficaz, eu nem saberia dizer o que significa. D, 6. A Constituição deve ser interpretada de forma a evitar contradições, antinomias, antagonismos entre as suas normas, obrigando-se o intérprete a considerar a Constituição na sua globalidade, a procurar harmonizar, não sei porque eu tento juntar isso daqui, harmonizar, pode separa, os textos de tensão existente entre as normas constitucionais a concretizar. Com base no texto acima, julga o item quanto à aplicação e à interpretação da Constituição. O texto acima refere-se ao princípio interpretativo da unidade da Constituição. E aí, certo ou errado? O que vocês acham? Vamos ver o que diz a unidade da Constituição, para quem ficou com dúvida? A Constituição deve ser sempre interpretada em sua globalidade como um todo, e assim as aparentes antinomias deverão ser afastadas. Exatamente o que está dizendo aqui, né? De uma maneira diferente, mas diz, a Constituição deve ser interpretada de forma a evitar as contradições. Então, deve-se o intérprete ali considerar a Constituição na sua globalidade e procurar harmonizar essas tensões existentes. Então, tá certo, tá? Tem muitas palavras ali que a gente pode fazer a gente se confundir. E sétimo, última questão. Com respeito ao modelo constitucional brasileiro, é correto afirmar: a interpretação autêntica é aquela realizada de maneira uniforme pelos tribunais. B, a interpretação constitucional pode se especial tradicionalmente. Eu não sei se eu coloquei, acho que eu copiei errado aqui, mas não está dando para pegar o conceito. A interpretação constitucional pode ser classificada, eu acredito que era isso que estava lá, tradicionalmente em autêntica, jurisprudencial e doutrinária. Eu acho que eu vou ter que, qualquer coisa, paralisar aqui e pegar o sentido correto aqui para não prejudicar vocês na correção da questão. Acho que está até aberto aqui, só um minuto. Oi. Mas eu acho que o item, pelo que está percebendo aqui, eu acho que vai prejudicar, entendeu, Kleber? Eu acho que ele já está até aberto aqui, eu acabei de pegar, não faz muito tempo, não. Só um minuto. Exato, é isso que eu estou querendo dizer aqui. Mas está exatamente assim, ó, diz aqui, eu vou até mostrar para vocês a aba da questão que eu tirei na internet, vou mostrar para vocês que não copiei errado mesmo, não, estava assim mesmo. Diz assim, ó. Com respeito ao modelo constitucional brasileiro, é correto afirmar a interpretação autêntica é realizada... Vamos lembrar as interpretações? Nós temos a interpretação jurisprudencial, que é feita pelos tribunais, doutrinária,
a interpretação autêntica e a interpretação aberta. A aberta é a mais recente, ela é feita por todos, né? É aquela classificação feita pelo doutrinador alemão que entende que todos têm autonomia, têm possibilidade de interpretar a Constituição. Então, a interpretação constitucional pode se especial tradicionalmente em autêntica, jurisprudencial e doutrinária. Vamos ver as outras. O método sistemático é típico exemplo de interpretação autêntica. O método teológico de interpretação é o que busca garantir a coerência dos diversos dispositivos do texto constitucional. Bom, na verdade, o método teológico que se emprega, ele visa atingir a finalidade, de fato, do conteúdo trazido pela norma. O método sistemático de interpretação consiste na análise pormenorizada de cada palavra e etimologia do texto normativo. Na verdade, o método sistemático vai analisar o conteúdo da Constituição dentro do todo, e não de modo isolado. Então, por isso que eu até quis abrir aqui para vocês, porque realmente parece que a questão não está bem certinha nos termos aqui, mas é ela que traz a opção correta. A interpretação constitucional, ela era feita ali, tradicionalmente dividida em autêntica, jurisprudencial e doutrinária. A interpretação aberta, ela é mais recente, ela foi incluída não tem muito tempo, que tem sido assim seguida aqui no Brasil também. Essa obra que trouxe essa classificação não é muito antiga, tá? Na verdade, essa questão aqui não foi muito bem sucedida, mas acho que serviu para eu apontar isso para vocês. Deixa eu interromper o compartilhamento. Muito conteúdo, né, turma? Muitas dúvidas, como fica? Querem anotar alguma coisa, perguntar na próxima aula, a partir de uma revisão, ou ficou tudo tranquilo? O que vocês acham? Professora, eu necessito de uma revisão. É muita coisa, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês lerem o material, tá? E na próxima aula a gente faz uma passadinha de olho rapidão, assim, porque realmente é uma classificação extensa, quanto ao sujeito, quanto aos efeitos, quanto aos métodos. Então, mas assim, o que vocês têm que entender? Principalmente, se eu recomendasse, voltem nos princípios e voltem também no sentido, como que a gente vai interpretar a Constituição? De um modo geral, a gente vai interpretar ela como um todo, analisando ali pela doutrina majoritária, pelo STF, analisando a vontade da letra da lei, não a vontade do legislador, analisando também os métodos que vão trazer uma ampliação maior do conteúdo constitucional. Nós temos diversos tipos de efeitos trazidos pela interpretação, que pode ser meramente declaratório, pode ser extensivo ou restritivo. Extensivo é aquele que vai aumentar a interpretação, e restritivo é aquele que vai reduzir um pouco o conteúdo. Entende-se que o legislador originário ele foi um pouco além do que ele queria, e aí então restringe-se a sua vontade. Então, dá uma passadinha assim e tenta entender a lógica, porque vai ajudar você a interpretar. A Constituição, ela é um todo, ela não tem hierarquia, ela não segue as regras da legislação infraconstitucional. Então, ela não tem critério cronológico, nem critério da especificidade, nem critério hierárquico. Quando a gente tem um conflito, o que a gente tenta fazer? Tentar resolver as antinomias, vendo que a dignidade da pessoa humana é central dentro da Constituição Federal. Então, ela sempre deve ser respeitada diante do seu maior valor axiológico, ela tem um valor maior quando posto na balança. Ela é um objetivo, né, da República, e vocês devem entender que a Constituição deve sempre ser interpretada de um modo a evitar os conflitos e a promover uma maior harmonização do seu conteúdo, não vistos de modo isolado, mas de modo globalizado dentro do todo. Então, acho que só essa parte final já ajuda a mostrar assim, qual é a intenção quando você vai interpretar a Constituição. E outra coisa que às vezes faz a gente ficar confuso, porque a gente estuda tudo isso, e quando o tribunal vai interpretar, ele não segue o passo a passo, sabe? Não dá para a gente pegar isso aqui e ver se na decisão, olha, visto que não cabe aqui a interpretação tal, nem a interpretação tal, decido de acordo com a interpretação tal. Não, ele vai adequar a realidade e criar justificativa, muitas vezes, para fundamentar aquilo que ele decidiu, sabe? Então, isso faz, às vezes, a gente ficar um pouco insatisfeito, assim, com a matéria.
Mas vocês entenderam a base. E semana que vem, se tiver dúvidas, vocês trazem, a gente faz aí uma repescagem rapidão, tá? Ok, pessoal? Um bom final de semana para vocês. Agradeço a participação de todos. Até na prova. Semana que vem tem prova, hein? Tchau, tchau.